É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava aqui em várias frentes discutindo durante o nosso intervalo. Um oferecimento de Sebratel Global, como internet gaúcha como você. Fevale, Universidade Fevale, Logofer Fechaduras e Acessórios. Quer mandar um abraço para o nosso amigo, né? Ah, sim, o Moacir Pedro Delais, Tá na que estava, audiência. sim, que está com nós aí também. Um abraço, Querido. até faz um tempinho que eu não vi pessoalmente. Eu digo com você, nós estamos fechados contigo, Moacir. Tá fechadinho com ele. Fechadinho com ele. No 1º de março ali. Pepperoni Pizzaria. Eu digo que eu gosto de anunciar todos os nossos apoiadores, mas Pepperoni Pizzaria e Burger. O Burger é uma... Essa semana eu liguei pro Rodrigo. Rodrigo, me indica uma pizzaria. Não teve outra. Não teve jeito. É. Chegaste aí? Cheguei. Sensacional. Ó, até porque semana passada tu detonou os X. Acabei. Acabou. Não tem lugar para comer X no hambúrguer. O pessoal continuou conversando no Facebook lá sobre qual é o melhor X. Se tu me fala aqui que o pepperoni não é bom, desculpa, a gente troca o parceiro, não o pepperoni. Pelo amor de Deus, né? Não, tá. É alta categoria. Não, mas tu tá falando de coração. De coração e bom, porque realmente realmente eu não teria por que dizer. Poderia dizer não fui. Seria mais honesto daí, pronto, né? Olha só, o nosso Fabiano Dait, o Maninho, teve a primeira vitória do Avenida, né? Uma Avenida que subiu para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho no último ano. E o grande desafio é permanecer na primeira, né? Já está ali em quarto ou quinto lugar, né? Com essa vitória hoje diante do Grêmio, 3-2, uma vitória de virada. O Grêmio fez um, buscaram, viraram, o Grêmio fez mais um, empatou, e aos 48 do segundo tempo a vitória do Avenida. O Cruzeiro do Ben-Hur, né? Tá jogando lá em Rio Grande contra o São Paulo, está ganhando de 2-1 a partida das 8h30, e também às 8h30 o Noia, né? O nosso Novo Hamburgo foi a Porto Alegre enfrentar o São José. O Ricardo Ritter estava me lembrando, né, Ica? Sim. É uma vitória que vale muito para o Novo Hamburgo, não só pelos 3 pontos e sair da lanterninha, né? Mas ela é a partida. Ela é a primeira partida, porque tem ida e volta. Essa aqui vale pelo Campeonato Gaúcho e a Recopa não tem segundo turno. Mas eles vão ter uma outra partida depois que vai definir a Recopa. Uma partida daí exclusivamente pela Recopa. Essa está valendo o Campeonato Gaúcho e a Recopa. Muito bem. Eu lancei antes do intervalo o desafio da gente discutir como será a partir de todo esse ocorrido hoje, como fica a vida de Lula e como seria a vida de Lula, do PT, dos eleitores. O Lula, lembrando, ele lidera em todos os cenários, em todas as pesquisas, as intenções de voto para a presidência da República, né? Como ficam os eleitores do Lula, que são em torno de 1/3 da população brasileira, segundo as pesquisas, né? E aí a dúvida, assim, a gente está falando em futebol e em política, né? Faltou religião ainda. Oi? Não, religião eu tenho uma boa hoje, eu estou louco para ouvir o Henrique sobre a declaração do Papa Francisco. Porque ele disse hoje que a primeira fake news foi Eva e a serpente. Depois ele vai ter que falar sobre isso. A minha dúvida é se ele está se referindo à serpente ou a Eva e a serpente. Então, vai ter que depois falar um pouquinho sobre isso. Mas aí tem duas envolvendo esportes e o julgamento, tá? A primeira de um gremista que diz que a última declaração do Lula foi: político grande não cai. E a segunda é de um palmeirense que diz: até que enfim, finalmente, um corintiano foi prejudicado por isso. Eu tô lendo o que o pessoal tá mandando aqui. O pessoal é ligeiro nos memes. Mas eu vou né? começar com o Arabi, que queria falar antes do intervalo. Arabi, como é que fica o Brasil na iminência da prisão de Lula? Exatamente sobre isso que eu estava imaginando enquanto a discussão aqui corria, que nós precisamos discutir o Brasil. Discutir esse tipo de coisa está resolvido. Isso aí é corrupção, tem nome. A metade dessa gente que teve no governo está preso e a outra está pronta para ir para a cadeia. Então eu não vejo nenhum mérito em discutir esse tipo de lacaio. Tem que discutir o Brasil. O Brasil precisa ser discutido para entrar para os trilhos. Porque senão
Nós vamos continuar falando sobre isso até a eleição? Vamos continuar discutindo se vai ser candidato ou não? E o Brasil, como é que fica? Que dizem que a inflação baixou para 3% e a gasolina hoje está a 4,80 o litro. Como é que se explica isso? Né? Que conversa é essa? Então as coisas não são sérias. Essa é a grande verdade. O que está aí exposto é uma vergonha. O Temer está lá na Suíça, sendo interrogado constantemente sobre os desvios de comportamento aqui no Brasil. Do ex-presidente, do presidente, do senador, do deputado, do líder de partido, e por aí afora vai. Mas onde é que nós vamos parar? Olha, eu faço política há 40 anos. Venho de longe fazendo isso. Eu venho de lá da ditadura. E nunca vi nada igual. É como a tsunami que deu lá no Japão. Aqui, isto que está aí não é política. Isso é quadrilha organizada lá em Brasília para roubar o erário. Isso está mais do que comprovado. Quem assistiu o julgamento hoje viu e ouviu a parte técnica colocada a respeito do comportamento desta gente, especialmente do ex-presidente. É um desatino. Para quem tem vergonha, para quem tem posição em termos políticos, é uma vergonha. Eu ouvi perguntarem aqui o que estaria dizendo o Brizola nesse momento. Basta entrar aí e ouvir. Ele botam toda hora os discursos dele aí na rede social. Aquele discurso não muda. O Brizola não mudaria de forma nenhuma. Não estaria apoiando esse tipo de comportamento vergonhoso para nós brasileiros. É vergonhoso. Quando a gente entra aqui no Uruguai, e eu que tenho descendência, quando entra ali no Uruguai, a gente já ouve de pronto as perguntas: e como é que estão os personal por allá? E ladrão não é muito? Tiene muito ladrão? Né? Então, veja bem, começa já por quem tem o dever de governar para o povo. Vai para lá para formar quadrilha. Isto é um desatino. O Ricardo Escote está dizendo exatamente, meu senhor, o Brasil é maior que todos eles. Com certeza, não tem a menor dúvida. É exatamente isso é que nós temos que discutir. É o Brasil, o nosso futuro, futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. O César Silva está pedindo desculpas pela brincadeira, está dizendo que na Alemanha seria 7-0. Não daria 3-0, daria 7-0. Já sairia preso dali do tribunal. E brincadeiras à parte, vamos voltar ao trabalho, quer dizer, chega do circo que o doutor estava falando antes, e a Luciana Fábio está lembrando que uma boa opção em São Leopoldo é a Buca de Santo Antônio. Eu prefiro falar de pizza do que isto que não terminou em pizza, mas não terminou ainda, né? Vamos para a nossa foto, Pedro, senão amanhã alguém me cobra que a gente não desvendou a foto de hoje, por favor. Que lugar é esse aí, cara? Brasília não é, mas é uma construção recente. Não é Novo Hamburgo. Posso deixar muito tranquilo vocês. Lá ao fundo é uma lagoa, um rio. Tem areia lá no fundo. Areia. E aqui na frente, embaixo da foto, tem água. Tem água. Tobias? Me ocorreu Torres, mas não boto muita fé. Eu também pensei em Torres. Mas por que, doutor? Alguma familiaridade? Sim? O doutor semanalmente está lá? Esse ano eu estava me dividindo, estava assim, metade hamburguense e metade torrense. Aquilo lá no fundo poderia ser, às vezes o ângulo engana, né? Poderia ser a Lagoa do Violão. Aí lá atrás tem aquela continuidade de dunas que realmente tem ali em Torres, depois tu passa a Praia da Guarita.
aqui pela frente que eu não estou reconhecendo muito. E eu estou achando a cidade, tem alguns prédios muito altos para a idade que eu estou atribuindo à foto. Então eu não sei, mas talvez eu chutaria Torres. É Torres, doutor. Olha! Uma homenagem exatamente ao doutor, que nós estamos nas últimas 2 semanas, doutor, refrescantes. Sabe do ano? Anterior a 1960. Sim. A foto não estava precisada a data. Mas veja que já tinha um prédio bem alto ali. Já tinha, eu acho. Olha, chamou a atenção. É mais alto que os arranha-céus de Novo Hamburgo da época. Olha. Até fiquei curioso qual será que é. Não é conjuntão, tão alto, né? Eu acho que são 5 ou 6 andares. Volta para nós, Pedro. E ali é logo do... belíssima foto. Bela foto. Quer comentar o Papa Francisco antes? O Papa Francisco que fez uma cerimônia de casamento no avião. O Papa é sensacional, né? O Papa é pop. Ele é muito sensacional, esse cara. Esse Papa me lembra, né, exatamente o velho hit do Engenheiros do Havaí, né? O Papa é pop. Porque realmente, cada semana tem uma, né? Seja a notícia dele casando, né? Acho que foi um piloto e uma comissária de bordo dentro do avião. Essa declaração, eu te confesso, essa declaração que comentaste agora, eu ainda não tinha lido sobre ela, mas faz 2 dias ele soltou uma outra declaração muito polêmica também, que era mais ou menos assim, estou lembrando de cabeça. Quem trabalha com fabricação de armas não pode se considerar cristão. Isso deve ter feito tanta gente subir pelas paredes, sobretudo em países como os Estados Unidos, que tem uma indústria armamentista fortíssima. Deve ter muita gente subido pelas paredes aí, já está chamando, o Papa não me representa, o Vaticano se vendeu, viraram tudo comunista, sei lá. Mas esse Papa, ele me parece que de certa forma ele está tentando romper com certos formalismos e com uma certa elitização, né, do Vaticano que a gente viu em outros momentos recentes e tentando reaproximar a Igreja de uma certa mensagem cristã mais originária, né, tentando voltar assim, de certa forma para as raízes e reaproximar da mensagem original da preocupação com os pobres, com os carentes, com os doentes, ou seja, de um cristianismo menos institucional e mais vinculado a um humanismo originário. Dá para fazer esse caminho de volta? A contra-reforma da igreja foi um pouco disso, né? Eu não sei se não é... Agora, por exemplo, quando no Brasil se tentou através... a chamada teologia da libertação? Isso foi execrado pela igreja. Sim, na época a igreja considerava isso um bando de herege comunista, né? Foi uma reação bastante violenta. E não sei... O Papa não é comunista? Tem muita gente católico fervoroso que diz que esse Papa não representa eles. Nós tivemos no debate político internacional de 40 anos para cá uma guinada bastante significativa para a direita. Um exemplo disso, em 1980, quando Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos, aquilo deixou os progressistas e a esquerda liberal norte-americana de cabelo em pé, porque era impensável, aquilo parecia um pesadelo progressista, parecia impensável você ter uma figura tão conservadora, tão reacionária como Ronald Reagan como presidente. Se nós saltarmos de 1980 para 2018, hoje o Ronald Reagan estaria mais ou menos na condição de uma centro-direita norte-americana e boa parte do Partido Republicano estaria chamando ele de bichinha comunista. Tu acabou de revirar o homem no túmulo agora, bichinho. E eu dizer, mas esse homem é um fresco comunista, vendia não sei o que, é maconheiro. O Reagan ia se apavorar, porque o Reagan era epítome do... Ele cruzava a linha do que era aceitável em termos de conservadorismo. Ele era um pouco o Trump hoje. Ele era que, não, isso é demais. Nós até podemos ser um presidente republicano, mas esse homem é demais. Aí pensavam, não, isso aí é uma anomalia, esse cara vai ficar 4 anos, acabaram subestimando ele demais, ele ficou 8, ele se tornou o ícone do conservadorismo norte-americano dos últimos 50 anos. Mas é muito interessante pensar que esse político em especial, que marcou tanto aquela época e que é reverenciado até hoje como um marco na política conservadora norte-americana, para os padrões da direita americana atual, ele é um cara do centro, quase flertando com alguns pontos de esquerda. Então, esse fenômeno é, de certa forma, internacional, ele não é uma coisa que se verifica só no Brasil, né? O próprio exemplo dos Estados Unidos mostra isso. É um fenômeno global. A Margaret Thatcher, como ela era considerada nos anos 80 uma figura de extrema direita, uma figura, meu Deus, que pessoa extremista, e hoje ela estaria representando talvez um certo centro,
no espectro político, de como houve essa guinada até por uma questão de uma perda, um desencontro das forças progressistas e de esquerda no cenário internacional a partir do momento da queda do socialismo real que se deu ali entre o final dos anos 80 e o comecinho dos anos 90. A esquerda, de certa forma, ainda não conseguiu recuperar uma narrativa política tão forte quanto foi a da chamada alternativa socialista no século XX. E hoje nós vivemos um pouco as consequências do fato de que a última grande narrativa política foi o chamado neoliberalismo. Foi encabeçado justamente por figuras como o Reagan e a Thatcher no começo dos anos 80. E hoje nós estamos vivendo essa seguinte situação. O neoliberalismo, que a meu ver é a última grande narrativa política internacional, ele encontra-se hoje absolutamente defasado e desgastado, não é mais suficiente, simplesmente não é mais concebível que uma pessoa se abrace ao neoliberalismo como se fazia nos anos 80, sobretudo no mundo pós-crise de 2008. E, ao mesmo tempo, não se construiu uma outra alternativa. Não há uma grande narrativa, nem de direita, nem de esquerda. Mas hoje tem essa discussão do que é direita e esquerda. Hoje se fala que o nazismo era de esquerda, enquanto houve uma narrativa durante muito tempo que o nazismo era de direita. Mas isso apenas pelo fato da legenda ser do nazismo, do partido do Hitler ser referente à esquerda. Sim, embora a gente tenha que referir que é uma discussão um pouco marginal, né? Porque em termos assim, se nós formos consultar em termos de historiadores, existe um consenso de que o nazismo continua lá no lugar do espectro político. Mas essa é uma pós-verdade ou não? Eu diria que sim. Essa ideia de que não, vamos revisitar e vamos chegar à conclusão que durante 80 anos todo mundo esteve errado, inclusive os próprios nazistas, que na verdade eles são de esquerda, nem eles não sabiam, por causa que eles tinham nacional-socialista no nome. Exatamente. Né? Então, bom, se nós pensar nisso, o Bolsonaro já esteve em partidos que tinham social no meio, então daqui a pouco nós vamos desconfiar que o Bolsonaro é socialista. Disfarçado. Tem Exatamente. um partido que é social ainda. Está no PC, social cristão. Não, ele não estava no PC? Saiu agora para concorrer, não foi? Ele foi pro PEN e agora que eu já fiz... é Patriota. Não, saiu do Patriota? Sexta-feira eu ainda fiz uma consulta, o Google apresentava ele no PC. Meu Deus. Então, hoje nós estamos um pouco nessa... Tanto é que uma das respostas que se deu... eu sou muito sério para isso. Sobretudo na direita americana, é que acabou se direcionando para um retorno ao velho nacionalismo, que é uma coisa que o velho Reagan diria, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais ultrapassada do mundo, essa ideia de uma direita nacionalista. Se apostava muito na ideia da globalização, que hoje, paradoxalmente, é vista com extrema desconfiança por setores justamente da direita, que estão defendendo. O presidente americano foi para Davos dizer que viva ao protecionismo. Claro. Eu acho que eu já ouvi isso alguma vez. Quantos anos tem a doutrina Monroe? 90 anos, 80 anos? Está fechando perto de um século aí. A América para os americanos. Isso era exatamente. Só que agora mudou um pouquinho, agora é America First. Mas América primeiro. Sim, é porque antes era. Qual a América? A América do Rio do Norte. Volta 5 anos no tempo. América, Volta 5 anos no tempo, Rodrigo. Imagina se alguém te dissesse assim: em 2018, o presidente dos Estados Unidos vai ir para Davos defender o protecionismo e países como a Índia vão criticar e suplicar que os Estados Unidos retomem uma visão globalista de economia. Quer dizer, esse cara é um autor de ficção científica, tá louco, ou não entende nada. Volta um ano e diz que o Trump ia ser presidente. Apesar de que há 5 anos atrás já se discutia o protecionismo americano, né? Suco de laranja, algodão, são brigas do Brasil na até União mais tempo, Mundial assim, do Comércio, produtos né? específicos. Né? Agora, como um discurso assim político ideológico coeso, não, tem que ter muro, o imigrante tem que ir para fora, tem que ser uma proteção, os empregos e os investimentos tem que ser tudo aqui, a gente não vai mais. Né? Essa visão de que a globalização econômica é ruim para os Estados Unidos, isso é um componente novo. E vamos ver para onde isso vai nos levar. Né? Foi, Carlos. O que acho incrível é que os defensores do Lula, apesar de todas as provas jurídicas que o criminalizaram dentro dos tipos penais de crimes e lavagem de capitais e por corrupção, o defendem, onde tu está aqui, está correndo a tela, sem sequer saber o que quer dizer crime de lavagem de capitais, tá? É que tá mal escrito aqui. E são os mesmos que vão para redes sociais reclamar Essa é uma de falta crítica de muito assistência importante, à saúde, educação e segurança pública, falar de investimentos. Acredito que precisamos levar o Brasil mais a sério do que somente pão e circo e enganação. Abração a todos da bancada. O Roni Celal Machado está dizendo que essa foto é do local TRF4 nas antiguidades. Não é, Roni. E aí o Ivan responde abaixo. O prédio grande atrás da foto é o Hotel A Furninha.
o mais antigo de Torres. Eu tentei achar rapidamente aqui, não Mas encontrei a olha data. só, que hoje é um hotel, tem um restaurante muito bom lá também, fica ali uma quadra do Hotel Farol também, que também é um antigo ali de Torres. Que legal, muito bonita a foto. A Luciana Fábio está dizendo que se o crime não é administrativo e sim penal, tem um agente pior para colocar na cadeia, não alguém que diz e não tem provas que o triplex não é seu. Tem provas ou não tem provas? O que eu escutava eles dizer hoje é que a dona Marisa, por exemplo, e outros iam lá e diziam, aquilo ali é para ficar assim, aquele outro, ordenavam o que tu ia fazer no triplex se tu não fosse o dono, dizendo de que forma tu queria. Foi das pequenas partes que eu vi, que isso que eles discriminavam muito, ao dizer de que forma queriam a colocação dos móveis dentro do triplex. Por exemplo, uma das provas que eles tinham como contundentes contra dizer que o triplex... A mais coerente que eu ouvi e assisti foi do Dr. Hélio Bicudo. O Dr. Hélio... Petista histórico, né? Que faz anos não é mais petista. Disse o seguinte: eu não sei porquê, ninguém pergunta, ninguém questiona o patrimônio do Lula. Ele diz, eu conheci o Lula morando numa casa de 40 metros quadrados. E hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Mas é que no imposto de renda dele tem pouca coisa. Pois é. Mas os filhos dele têm toda aquela riqueza que eles mas falam. E a família? Que tem, né? Olha, tem muitos mitos sobre a riqueza do Lula. Né? Já disseram que ele era o dono da Friboi, espalharam montagem dele na capa da Forbes, que ele era um dos maiores bilionários do mundo, etc, etc. Deixando os excessos de lado, aquilo que a gente pode dizer que é mais ou menos assim concreto. Esses tempos saiu uma notícia de que a justiça estava bloqueando em torno de 20 milhões do patrimônio pessoal do Lula. Então, chutando por baixo, a gente pode dizer que o Lula tem uns 20 milhões de reais. Me incomoda muito mais que a maior liderança popular do último meio século do Brasil tenha se transformado num milionário dessa forma, do que toda essa história do triplex, com todos os seus elementos somados. Por quê? Porque a gente sabe que se você na iniciativa privada estabelecer, meu objetivo de vida vai ser rico, quero ficar rico, não é mole montar um patrimônio de 20 milhões de reais. Não vai ser na política. Mas fica. Mas fica na iniciativa privada, tu fica rico, pode ficar. Pode, né? Mas ficar. Se você... Mas rico na política não. Assim como eu já estava falando. Se você montar um patrimônio de 20, construir um patrimônio de 20 milhões de reais na iniciativa privada, o mundo todo vai dizer que você foi extremamente bem sucedido. Como é que você passa a vida toda na política e tem 20 milhões de reais? E o Lula tem. Ok, existem certas explicações. Mas ele foi um presidente que saiu muito conceituado e daí um cara desses, cada palestra ganha 200 mil reais, é verdade. Uma palestra de quê? Da onde? Mas uma palestra onde? Mas aonde é que está a palestra? Não tem, não justifica coisa nenhuma. Isso é outra coisa. O Arabi trabalhou a política há alguns anos, tem só 10 milhões na conta, né? No mínimo. Imagina, o Arabi está 40 anos, só faz 10 milhões. Só tenho isso. Mas mostra 2 para nós, a gente tem 2 minutos para o nosso ponto final. Ritter, bem ligeirinho aqui, eu fui consultar o nosso Google aqui, o Bolsonaro, ele estava no PSC, agora final do ano, início do ano, ele está saindo do Partido Social Cristão e indo para o Partido Social Liberal. PSL que virou Patriotas. Mas ele disse que ele já não estava no Patriotas. Pois é. Ele foi, não sei. Não, ele vai para um outro, ele deu uma rasteira no Patriotas. PP, já foi PEN, já não foi... é o Livres? Eu acho que ele vai para o Livres. É o Livres aí, também fala um pouquinho. O pessoal do Patriotas indignado com ele por causa que estava tudo certo com ele. Mas ele parece, eu me lembro sempre do Patriot, míssel aquele. Parece. Da Guerra do Golfo, tu denunciou, tu entregou a tua idade agora. Não, 1991, Primeira Guerra. A Guerra do Golfo 1, não é essa, 2. Época do PlayStation 2 já. Ela vive cheia de fogos passando por eu lembro disso. E só mandar um abraço aí também pro pessoal lá do PDT que nos acompanha aí, que está assistindo aí. Eu sei que a Glaciro, o Danilo são os assistentes assíduos. Então um abraço para eles aí e vamos adiante. Tá bem. Tobias Falcão, ponto final. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui essa noite, essa bancada sensacional, discutindo um assunto que eu adoro, que é política, e dizer que o mais importante, assim como o Dom Aramis falou, Dom Aramis, desculpa, falou, é a reconciliação nacional, é a gente realmente pensar o Estado como um bem comum e não como um bem individual. Essa eu acho que tem que ser a nossa principal mensagem e tem que ser o nosso principal norte
em cima de todas as nossas teorizações, em cima de todas as nossas discussões, mas ter isso como norte, a gente pensar como a tolerância deve ser exercida na nossa sociedade, o que há de mais democrático e mais valoroso, enfim, para a gente continuar vivendo em sociedade. Mas não apareceu o cara que vai fazer a costura desses Acredito, para mim não tem, para mim ainda tem uma possibilidade surgindo, mas ele não se destacou. Dom Abi Rodrigues, bom, eu vou deixar o seu pro final. Tem pajada pronta aí? Por favor. Por favor, então, vamos, Dom Henrique. Já saí titulado daqui, então. Então, rapidamente, para concluir... Sir? Sir que é pós-doutor em London University? Não, foi só o estágio doutoral, né? Tá bom, tá bom. Eu, né, fazendo aí, pegando o gancho das conclusões dos colegas de mesa, é exatamente isso, né? Independente da forma como a gente enxerga o legado do lulismo, naquilo que teve de bom, naquilo que teve de errado, independente das nossas considerações e ressalvas sobre a maneira como esse processo andou, se ele foi inteiramente justo, se não foi, se ele é um pouco viciado por certa agenda política, etc. Mas a questão é, finalmente chegou a hora da gente pensar, seja de direita, seja de esquerda, mas pensar o Brasil em termos de pós-lulismo. Para o bem ou para o mal, as contribuições do lulismo para o país estão esgotadas. Não dá essa ideia de que você pode ficar mantendo o Lula vivo para sempre, e daí se ele morrer você ressuscita e vai manter ele como presidente para sempre. Isso tinha que acabar uma hora, poderia ter acabado de uma maneira um pouco mais compatível com a longa biografia do personagem, podia ter acabado melhor, foi um fim talvez melancólico para uma biografia que sob outros aspectos é grandiosa, mas está na hora de nós discutirmos o Brasil em termos de pós-lulismo. Esse é o grande desafio que se avizinha aí para o futuro a curto e médio prazo. Aos 18 minutos, uma grande jogada do Novo Hamburgo, quase gol do Novo Hamburgo, aos 22 uma forte jogada também, aí o goleiro defendeu, quase gol anulado. E aos 25 o São José fez 1-0. Quem não faz, leva, né? O nosso querido amigo Benhur Pereira, com o Zequinha lá com o Cruzeiro, está derrotando ainda por 2-1 a equipe do São Paulo do Rio Grande. A gente vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã às 21 horas ao vivo. E nós não podemos terminar esse programa com a presença do Dom Anabi sem ter aquela pajada final do Dom Anabi. O senhor sabe que o senhor é corcura aqui. E essa pajada, ela faz-se necessária sempre. A última palavra nesse programa, quando o senhor está aqui, é sua. Mais uma vez o Rio Grande demonstrou independência. Bandeira de pátria, consciência, antes que tudo desande. Para que o tempo se abrande, já foi feito, o julgamento já foi feito. Por ser antigo e aceito, não tem rancor, nem sentimento. Tem apenas o talento com a força do direito. Quem desvia o comportamento, não importa quem seja. O tribunal é uma igreja que não julga comportamento, julga o desaforamento de alguém que sai do caminho. A raposa tanto vai ao ninho que acaba afundando a trilha. Quando desarma a armadilha, mostra o rabo e o focinho.